Existem histórias que não se explicam, apenas se sentem. A de hoje é uma dessas. Uma estrada vazia, um homem sozinho, um pneu estourado no meio do nada. Tudo caminhava para o pior, até que algo aconteceu. Algo que não era deste mundo. Um anjo apareceu. Não com asas ou luzes, mas com presença, com paz, com propósito. Prepare o seu coração, porque essa história vai mexer com você. Vai te lembrar de que, mesmo quando parece não haver saída, o milagre pode estar a poucos passos de distância. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque onde existe uma oração sincera é o início de um milagre. E antes da história começar, eu já quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Aperte também ali o sininho para você não perder nenhum testemunho, nenhuma história que vai fortalecer a sua fé. Se prepare porque hoje a história será emocionante. Nunca fui muito de pensar em coisas espirituais. Não que eu não acreditasse em algo maior, apenas não parava para refletir sobre isso. A vida era sempre corrida, como costuma ser para muita gente. Trabalho, trânsito, boletos, preocupações que nunca davam trégua. Eu era motorista de entregas. Passava longas horas pelas rodovias do interior, dirigindo sozinho, tentando cumprir prazos e torcendo para não ter imprevistos. A estrada era minha companhia e, ao mesmo tempo, o maior risco do meu dia. Numa quinta-feira, depois do almoço, eu saí de um depósito em direção a uma cidade pequena no norte do estado. O céu estava limpo, um calor abafado e o asfalto parecia brilhar com o reflexo do sol. Liguei o rádio, mas só chiava. Meu celular estava sem sinal desde que entrei naquela área mais remota. Era só eu, meu caminhão e a estrada vazia à frente. Sem perceber, fui entrando numa espécie de transe. Aquela mistura de tédio e atenção automática que a gente pega depois de muitos quilômetros rodado. Foi então que, sem aviso, o caminhão deu um solavanco. Um barulho seco e forte ecoou da parte traseira. Reduzi a velocidade e consegui encostar no acostamento. Ao descer, já vi o problema. O pneu traseiro esquerdo tinha estourado de forma feia. Olhei dentro da caçamba do caminhão e foi aí que veio o pior. A roda reserva não estava lá. Eu tinha deixado na garagem da empresa para fazer revisão e esquecido de recolocar. Aquela região era deserta, sem casas próximas, sem trânsito, sem sinal. O relógio marcava 16h42 da tarde. E o sol começava a se esconder no horizonte, pintando um céu de tons de laranja queimado, sabe? Sentei no chão, ao lado do caminhão com a cabeça entre as mãos, e a frustração era maior que o calor. A sensação de estar isolado, sem solução, era sufocante. Já começava a calcular quanto tempo levaria andando até o último posto de gasolina que eu tinha visto. Provavelmente uns 18 quilômetros para trás. Enfim, respirei fundo e me levantei, decidido a caminhar. Foi quando o vi. Vinha vindo pela lateral da estrada, com passos leves, sem pressa. A roupa que usava era estranha, parecia uma túnica antiga, clara, manchada de poeira. Ele tinha um semblante tranquilo, olhar firme e um jeito de andar que não combinava com aquele lugar. Fiquei parado, observando, tentando entender de onde aquele homem tinha surgido. Ele parou diante de mim com um leve sorriso. Não parecia cansado, suado ou sequer incomodado com o calor. Era como se aquele ambiente hostil não o afetasse em nada. "Está com problemas no pneu?" Ele perguntou com uma voz serena, quase que musical. Fiquei meio sem reação, mas confirmei com um aceno. A roda estourou e esqueci a reserva. Ele olhou para o caminhão, depois para mim, e disse algo que me desarmou completamente. "Fique tranquilo, vai dar tudo certo." Eu não sabia se ria ou se desesperava mais ainda. Mas alguém vestido daquele jeito e sem nenhuma mochila poderia ajudar?
Tem alguma ferramenta aí? Ele perguntou. Balancei a cabeça positivamente e fui abrir a caixa de ferramentas na lateral. Ele se agachou ao meu lado, pegou algumas peças, examinou e depois simplesmente caminhou até o acostamento. Tirou algo de um saco de pano que trazia pendurado nas costas. E quando vi, ele estava com uma roda nas mãos. Era uma roda diferente, nova, mas com um formato ligeiramente incomum. E o mais estranho, exatamente do tamanho que eu precisava. Fiquei em choque. De onde ele tirou isso? Perguntei e ele não respondeu. Apenas começou a montar tudo com calma que contrastava com a minha inquietação. Fiquei ali, parado, quase que hipnotizado pelos movimentos precisos dele. Em poucos minutos o pneu estava trocado, sem esforço, sem complicações. Como se ele fizesse aquilo todos os dias. Você me salvou, eu disse ainda atordoado. Tentei oferecer dinheiro, uma carona, qualquer coisa, mas ele apenas balançou a cabeça com gentileza. Só lembre disso, e quando puder, ajude alguém como se fosse eu. Essas palavras ecoaram dentro de mim com uma força que não sei explicar. Ele se levantou, limpou as mãos no próprio tecido da túnica e começou a se afastar pela mesma direção de onde havia vindo. Eu ainda tentei perguntar quem ele era, mas ele apenas sorriu e respondeu: "Quem você acha que eu sou?" Subi no caminhão, liguei o motor, mas antes de arrancar olhei pelo retrovisor. Ele já não estava mais lá. Nem sinal de pegadas, nem poeira no ar. Era como se nunca tivesse existido. Bem, se você também já viveu algo que parece impossível de explicar, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Não precisa escrever muito, só diz como foi ou o que isso te fez sentir. A sua história pode inspirar outras pessoas também. E se esse relato está tocando agora o seu coração de alguma forma, se inscreve aqui no nosso canal. Mas faz isso não por mim, mas por tudo que ainda pode ser contado, ouvido e sentido aqui no nosso canal. Você sabe, esse é o canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Ainda com a mente confusa, dei a partida e comecei a seguir viagem. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era só alívio por ter resolvido o problema. Era como se eu tivesse presenciado algo sagrado. Minhas mãos tremiam levemente no volante, o coração batia mais lento, mais profundo. Enquanto os quilômetros passavam, eu fiquei revivendo cada detalhe daquele encontro. A voz dele, o olhar calmo, a maneira como sabia exatamente o que fazer e a roda. Aquela roda que simplesmente não poderia estar ali. Quando cheguei ao próximo povoado, parei num pequeno mercadinho para respirar e comprar uma garrafa d'água. Ao pagar, aproveitei a presença da senhora no caixa, uma mulher já idosa, simpática, dessas que parecem conhecer cada centímetro da cidade. Perguntei: "A senhora já viu por aqui um homem vestido com uma roupa clara, tipo uma túnica, andando pela estrada?" Ela me olhou com as sobrancelhas franzidas. "Assim, desse jeito que o senhor falou? Não, filho. Por aqui ninguém se veste assim há décadas. Talvez o senhor tenha visto coisa da sua cabeça. Ou um daqueles andarilhos de fé. Mas faz tempo que não passa um por essas bandas." Bem, saí de lá com mais dúvidas do que antes. Sentei na calçada do lado de fora e resolvi olhar no meu celular, mesmo sabendo que o sinal era fraco. Mas não sei porquê, fui direto na galeria de fotos. E ali estava ela, uma selfie que eu tinha tirado de manhã, ainda no pátio da transportadora. Mas o que me arrepiou foi o que vi ao fundo, refletindo no espelho lateral do caminhão. Uma silhueta caminhando na beira da pista. Estava longe, desfocada, mas inegavelmente era ele. Só que essa foto foi tirada antes da viagem começar, antes do encontro. Aquilo não fazia o menor sentido. Ampliei a imagem várias vezes. O rosto era indefinido, mas a postura, a túnica, o jeito de andar era igual.
Um calafrio percorreu minha espinha. Fiquei ali imóvel, olhando aquela imagem, tentando racionalizar. Mas nada fazia sentido. Como ele estava lá antes mesmo de eu estar na estrada? Por que apareceu só naquele momento? E principalmente, quem era ele? Nos dias que se seguiram, eu tentei seguir a vida normalmente. Voltei à empresa, entreguei as mercadorias, conversei com colegas, mas minha cabeça continuava presa naquele momento. No rosto daquele homem, no tom de voz dele, naquela sensação estranha de ter sido protegido por algo que escapava à lógica, eu comecei a ter sonhos com ele. Não pesadelos, mas sonhos serenos, quase como visões. Em alguns ele caminhava ao meu lado na estrada, em outros ele apenas me olhava e dizia a mesma frase: ajude como se fosse eu. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Talvez ele não fosse alguém comum. Talvez fosse mesmo um anjo. Não no sentido popular de asas e luzes, mas como alguém enviado para estar no lugar certo, na hora certa, com a missão certa. E se era isso, eu não podia simplesmente esquecer. Eu precisava transformar aquela experiência em algo vivo. Bom, eu estou aqui para te dizer que eu não virei pregador, nem mudei de profissão. Mas passei a mudar a forma como eu olhava para o mundo. Comecei a reparar mais nas pessoas, nas necessidades delas. Comecei a me oferecer para ajudar colegas, vizinhos, estranhos na rua. Se via alguém parado no acostamento, eu parava. Não importava o motivo. Eu entendi que não é preciso ser santo para fazer o bem. Só precisa estar disposto. Certa vez parei para ajudar uma senhora com um carro enguiçado. Ela estava sozinha, com a neta pequena e quase chorando. Troquei a bateria dela, nem levei 2 minutos. Quando ela me agradeceu com os olhos marejados, eu apenas disse: lembrem disso, e quando puder, ajude alguém como se fosse eu. Ao dizer essas palavras, eu percebi que elas não eram só dele agora, também eram minhas. Comecei a anotar esses momentos num caderno velho. Toda vez que ajudava alguém, toda vez que sentia que fiz o certo, eu escrevia lá. No começo era para não esquecer, depois virou uma espécie de diário de propósito. Não era sobre mostrar para os outros, era para me lembrar de quem eu estava me tornando. Alguém melhor, alguém em paz. Meses se passaram desde aquele dia na estrada. O tempo levou com ele muitos detalhes. O clima exato, o cheiro do asfalto, o tipo da ferramenta usada, mas nunca levou a sensação. Aquela impressão profunda de que eu fui tocado por algo que não se pode medir com palavras. Não importa se você acredita em anjos, em sinais ou em coincidências. O que eu vivi. E mudou meu jeito de existir. Hoje, toda vez que eu estou dirigindo e passo por uma estrada vazia, meu olhar procura instintivamente por ele. Não porque quero vê-lo de novo, mas porque algo dentro de mim aprendeu a notar os sinais. Às vezes, o anjo não aparece como um homem na beira da pista. Às vezes é um olhar, uma palavra, um gesto que te tira da escuridão. E às vezes, você é esse anjo para alguém, mesmo sem perceber. Por isso, se você chegou até aqui de coração aberto, eu te faço um pedido sincero. Não deixe essa história morrer com você. Compartilhe algo que tenha vivido. Pode ter sido pequeno, simples, mas que te fez acreditar que existe algo maior agindo nas entrelinhas da vida. Escreve aqui nos comentários, conta pra gente. Não estamos sozinhos. E sua história pode ser a força que alguém precisa hoje. E se esse vídeo te tocou de verdade, fica com a gente e se inscreva aqui no nosso canal, onde o milagre começa. Mas não com um clique automático. Faça isso como quem decide fazer parte de algo que vai além de um vídeo. Aqui, cada história é uma ponte, cada relato é um lembrete de que o invisível muitas vezes é mais real do que pensamos. E você é bem-vindo de verdade, de coração aberto. Se você tem fé ou dúvidas ou memórias guardadas que nunca contou pra ninguém, esse espaço é seu também. A comunidade aqui é feita de pessoas reais, com histórias reais. Gente que sente, que aprende, que erra e que cresce.
Tem um texto bíblico que eu gosto bastante, eu gostaria de finalizar com ele, que diz assim, lá em Hebreus capítulo 13, verso 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Quantas vezes achamos que estamos sozinhos nas lutas, presos no acostamento da vida? Mas a verdade é que muitas vezes, quando tudo parece perdido, é aí que o céu se move. Nem sempre os anjos vêm do jeito que esperamos. Às vezes, têm rosto de gente simples. Outras vezes, eles apenas passam, mas deixam marcas eternas. Talvez hoje você seja chamado a ser esse anjo na vida de alguém. Se você crê nisso, ore comigo agora. Senhor Deus, te agradecemos por nunca nos abandonar, mesmo quando tudo parece escuro. Obrigado pelos anjos que o Senhor envia disfarçados nos momentos mais difíceis. Que possamos ter olhos abertos para ver e coração disposto para ouvir. E que quando chegar a nossa vez, sejamos nós o milagre na vida de alguém. Que a tua paz nos acompanhe na estrada da vida. Te rogo em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva aqui no nosso canal, onde o milagre começa. Aqui cada vídeo é mais que um relato. É um reencontro com a fé, com a esperança e com aquilo que o mundo esqueceu. Junte-se a essa comunidade onde o invisível ganha voz. Seu milagre pode começar com um clique e com uma história que, como a sua, merece ser contada. Até o nosso próximo encontro.